Esse é um dos símbolos mais simples e mais poderosos dentro do ocultismo, o triângulo. E bom, para você que não me conhece, eu me chamo Lauri e meu objetivo aqui é te ajudar a despertar sua consciência, fazer você entender um pouco mais sobre a sua própria realidade e através desse conhecimento que normalmente é ocultado das pessoas. E bom, para começar, as pirâmides do Egito, do México, da China e até mesmo as pirâmides submersas de Yonaguni no Japão, todas demonstram a onipresença do triângulo nessa arquitetura sagrada. Mas por que será que eles escolhem esse formato? Esteticamente, os ângulos das pirâmides seguem a proporção áurea, que é considerado a harmonia matemática da natureza. E cada uma das pirâmides foi construída respeitando princípios geométricos e vibracionais específicos, como é o caso das linhas Lei, para quem conhece. E um exemplo interessante disso é as pirâmides de Gizé, que estão alinhadas com as 3 estrelas do cinturão de Órion, refletindo uma conexão cósmica com os ciclos universais. E principalmente antigamente, o formato piramidal funcionava como um captador e amplificador de energias telúrgicas e cósmicas, E a prova disso é que, por exemplo, as pirâmides do Egito, no topo delas, elas eram feitas de ouro, o minério que tem muitas particularidades místicas que envolvem ele. Então, esses magistas do Antigo Egito utilizavam as pirâmides não só para as tumbas dos faraós, mas usavam para ritos de iniciação e expansão da percepção, acreditando que a estrutura triangular facilitava a conexão com planos superiores. Mas será que o triângulo ele pode realmente facilitar essa conexão? Bom, não é de hoje que esses símbolos aparecem em diversas escolas iniciáticas e geralmente sendo o símbolo principal da ordem. O triângulo é um arquétipo da criação e equilíbrio, pois qualquer estrutura estável precisa de 3 pontos de apoio. Nas tradições esotéricas, ele apresenta diferentes aspectos, mas todos semelhantes e representando esse equilíbrio. Por exemplo, a Trindade Divina, que representa a parte ativa, passiva e a neutra, a manifestação da existência, onde equilibra a matéria, a mente e o espírito, e também a relação entre o homem e o divino, representando o homem, o ser humano, a alma e Deus. Em sistemas místicos, o triângulo é visto como um símbolo de manifestação, pois une forças opostas e permite a criação de algo novo. E esses princípios também se manifestam em outras culturas, como na alquimia, o enxofre, o mercúrio e o sal, na teologia, o Pai, Filho e Espírito Santo, e na filosofia, a tese, a antítese e a síntese. Ou seja, o triângulo ele é a representação geométrica do número 3, que possui significados profundos em sistemas místicos de numerologia esotérica. Segundo o ocultista Papus, o número 3 é o símbolo da realização e do equilíbrio perfeito. Ele une o impulso inicial 1 e sua reação 2, gerando a síntese, o número 3. Ou seja, refere-se ao Deus Altíssimo, ao Eu Superior, posto que ele é um ser único e individual, um mundo do único Deus, um sol do único mundo, também uma fênix do mundo, uma rainha entre as abelhas, um líder entre os rebanhos. Garçais azuis seguem o seu maior e muitos outros animais honram a unidade. Bom, o número 1 ele representa a unidade divina, a origem de tudo, ou no mundo modelar representa a letra Yod, uma essência divina, fonte de todas as virtudes e poder. No mundo celeste, o grande astro Sol toma o papel desse número, um rei dos astros, e a fonte para a existência da vida. E no mundo interior, esse número representa o coração, o primeiro ser vivo a nascer e o último a morrer. Ou seja, o número 1 representa a alma do mundo, e ele também aparece representando os elementos do fogo e do ar, os 2 elementos ativos e que mais representam essa força divina. O fogo tem sua luz e calor naturais, ou seja, não tem como transmutá-lo
Não tem como tirar a luz do fogo, nem fazer ele não expelir esse calor. Assim como o ar, que apesar de ser invisível aos olhos, está presente em todo momento da sua vida. Afinal, ele é um elemento fundamental para que exista a vida. E olha só que curioso, os símbolos usados para representar esses dois elementos são os triângulos. E já o número 2, ele simboliza a dualidade e a separação da matéria e do espírito. E o numeral 2, ele carrega também muita simbologia, como por exemplo o símbolo do casamento e o do sexo. Afinal, são dois sexos, o masculino e o feminino. Além de que em muitas outras tradições ele representa essa dualidade do bem e do mal. E se a gente puxar na história, a gente consegue encontrar mais exemplos que mostram essa presença desse número 2, como as duas tábuas da lei no Sinai, onde Moisés teve as aparições de Deus, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, os dois querubins na Arca da Aliança, os dois ramos de oliveira a derramar azeite em 2 frascos de ouro, em Zacarias. A gente tem os 2 solstícios de verão, 2 equinócios, 2 polos, as 2 criaturas intelectuais, o anjo e a alma. E ele ainda remete à dualidade da terra e da água, que também são outros 2 elementos que são responsáveis pela procriação, a alma viva. E dá só uma olhada nos símbolos usados para representar esses elementos. E nesse caso, os triângulos são voltados para baixo, exatamente para mostrar que esses elementos estão voltados para o mundo físico. Porque se a gente for usar a base da árvore da vida como referência, Malkuth, ela fica lá embaixo, no plano físico, e já os elementos de número 1 aparecem apontados para cima, lá direcionados para Sefirot de Tiferet. E é Sefirot que significa beleza, equilíbrio e controle de si. E além de tudo isso, no mundo modelar, ela representa a letra hebraica Yah e El. Já vão me perdoando pela pronúncia. Essas 2 palavras são 2 nomes divinos de Deus, que são expressos por essas 2 letras hebraicas. No mundo celeste, o mundo 2 representa o Sol e a Lua, as 2 grandes luzes que iluminam a Terra. E no mundo inferior, representa a junção do coração e o cérebro, as 2 sedes principais da alma. E agora, por último, o número 3, que é a reconciliação dessas forças, trazendo harmonia e criação. Sendo considerado um número da perfeição, ele é envolto em muito poder. Afinal, há 3 pessoas em Deus. A Trindade, lembra? Ou seja, tudo que existe, seja de natureza corpórea ou material, é constituído em 3 partes: começo, meio e fim. Para Hermes Trismegisto, o número 3 representava a perfeição do mundo e toda a sua completude, harmonia, necessidade e ordem. Além disso, o tempo também é cíclico e é mensurado em passado, presente e futuro. Ou seja, toda a magnitude está contida nesse número 3. Linha, superfície e corpo. E cada corpo configura-se em 3 intervalos, que são as 3 dimensões que conhecemos: comprimento, largura e profundidade. E há também 3 tipos de almas: a vegetativa, a sensível e a intelectual. Ou seja, Deus ordena o mundo através de números, pesos e medidas, pois o número 3 responde pelas suas formas ideais, visto que o número 2 ele é a representação da matéria procriadora e o 1 representa essa unidade, esse criador. E bom, não para por aqui. Esse número 3 ele aparece em praticamente tudo. No universo da magia, 3 são os príncipes do mundo: Oromasses, Matriz e Aramines, ou melhor, Deus, mente e espírito. Pelo triângulo podemos ver a representação de também 3 grupos de 9, que correspondem aos seres supercelestes, hierarquicamente em 9 ordens de inteligência, os celestes em 9 orbes e os inferiores em 9 tipos de matéria criativa e perecível. E bom, o 9 nada mais é do que 3 vezes o número 3, colocando mais força e mais simbologia nesse número. A roda zodiacal é composta por 3 quaternidades de signos celestes: os fixos, os móveis e os comuns, assim como os de casas, os centrais,
ascendentes e descendentes. Há 3 faces e 3 cabeças em cada signo, e 3 senhores em cada triplicidade, e são 3 sortes entre os planetas. E segundo a mitologia grega, a tripulação infernal é composta por 3 juízes, 3 fúrias e o Cérbero. E o Cérbero nada mais é do que um cão com 3 cabeças. Em conformidade com a história, o profeta Jonas ficara 3 dias na barriga da baleia. E Cristo, conforme a Bíblia, permaneceu 3 dias no sepulcro. E na tradição cabalística, o número 3 está associado à energia ativa da manifestação, o conhecido Sefer Yetzirah, um dos textos mais antigos da Cabala, onde afirma que Deus criou o universo através de 3 letras mães do alfabeto hebraico. A primeira letra, Aleph, que representa o ar e o espírito, e é formado por 3 partes, um Yod em cima, um Yod embaixo e uma linha diagonal no meio, simbolizando a conexão entre o divino e o humano. E a própria letra Yod é a menor das letras hebraicas, e é considerada a centelha divina e está presente em quase todas as letras do alfabeto hebraico. E seu formato lembra curiosamente um pequeno triângulo, representando o ponto inicial da criação. Depois passamos para a letra Mem, que simboliza a água e a emoção. É a 13ª letra do alfabeto hebraico e ela possui 2 formas, a letra Mem aberta e a fechada. A aberta é usada no início e no meio das palavras, e a fechada é usada no final das palavras. E essa dualidade na própria letra sugere essa relação com o visível e o invisível, com esse lado oculto, o conhecimento revelado e o secreto, o mundo externo e o mundo interno. A palavra hebraica para água, Mein, começa e termina com a letra Men. Isso reflete sua conexão com o fluxo da vida, a sabedoria fluida e a purificação espiritual. Assim como a água molda pedras e abre caminhos, a sabedoria e a experiência moldam a alma humana. E por último, a letra Shin. Ela está ligada ao fogo e à transformação. A letra Shin tem uma forma única, composta por 3 linhas ascendentes, que estão subindo, que se assemelham às chamas do próprio fogo, ou ao movimento para os céus. E essas 3 linhas simbolizam os 3 pilares da árvore da vida na Cabala: Gesed, Gevurah e Tiferet, ou a misericórdia e o rigor, que juntos formam o equilíbrio. Elas também representam as 3 dimensões da existência: o mundo material, o mundo espiritual e o mundo da consciência. Ou seja, a letra Shin representa o fogo espiritual, que ilumina, queima impurezas e transforma. E ele está ligado à energia da criação e à relação da presença divina no mundo. Essas 3 forças são os pilares da criação e se manifestam em diferentes níveis no cosmos. Ou seja, ao estudarmos suas múltiplas camadas de significados, desde a numerologia de Papos, as letras hebraicas e a sua presença na arquitetura sagrada das pirâmides, percebemos que o triângulo é muito mais do que uma simples forma geométrica, e também não foi escolhido aleatoriamente ou por acaso pelas ordens iniciáticas. Ele é um princípio universal que reflete a estrutura da realidade e da própria consciência humana. Ou seja, o triângulo ele nos ensina que a estabilidade vem do equilíbrio entre diferentes forças, pois ele representa os 3 pilares que sustentam uma pessoa, os 3 pilares da fundação da maçonaria: espiritualidade, família e trabalho. Porque quando alguma coisa dá errado na sua vida, são esses 3 carinhas que sustentam tudo. Então, ao compreendermos esse simbolismo do triângulo, aprendemos que o segredo para uma vida equilibrada está na busca pelo alinhamento dos opostos. Razão e emoção, a matéria e o espírito, ação e contemplação. E ele nos ensina que crescer exige uma estrutura e que tudo na existência segue padrões harmônicos. Ou seja, quando a gente aplica toda essa sabedoria na nossa vida e no nosso dia a dia, nos tornamos mais resilientes, sábios e conectados com um propósito maior da vida. Bom, eu me chamo Lauri e muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero de coração que isso te ajude no seu caminho. Bom, fiquem bem e até uma próxima.